Fala pessoal, estamos aqui de novo, Stefano e meu filho Mateu, para falar de um assunto simples: fundos imobiliários versus REITs. Então vamos lá, o Mateu está aqui do meu lado porque ele está tendo que arrotar, pelo menos 10, 15 minutos. E como esse vídeo é rápido, eu quero ver se eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é o segredo de ser pai e mãe. Mas vamos lá. As principais características dentre fundos imobiliários e REITs é o seguinte: pode parecer óbvio, mas fundo imobiliário é fundo e REIT é empresa, tá? Não chamem REITs de fundo, eles são empresas. Para uma empresa lá nos Estados Unidos ser considerada um REIT, dentre algumas coisas, ela precisa ter 75% dos ativos em ativos imobiliários, tá? Em relação aos fundos imobiliários, os cotistas pagam taxa de administração, gestão e algumas vezes performance, lembrando que o time de gestão e administração prestam serviço aos cotistas e algumas vezes paga-se a taxa de consultor imobiliário. Já no REIT, como é uma empresa mesmo, tem diretor, tem presidente, tem o board e por aí vai. Então todos esses diretores ganham salários, como é de se imaginar em toda empresa. Mas um ponto que eu queria apontar aqui é que os REITs provavelmente têm uma governança muito melhor do que os fundos imobiliários. Por quê? Como tem presidente, diretores e o conselho bem estruturado, a governança tende a ser mais clara, mais transparente, mais definida do que nos fundos imobiliários. Porque quem manda nos ativos do fundo imobiliário é o time de gestão, que obedece aos votos dos cotistas. Mas se os votos dos cotistas é uma votação tímida, ninguém comparece, ninguém dá um aval para outras pessoas votarem por você, com o mesmo alinhamento ideológico, o controle fica na mão da gestão. Em relação aos dividendos, os fundos imobiliários pagam dividendos mensais e isentos de imposto de renda. Já os REITs, eles pagam dividendos trimestrais. Eu só conheço um que paga dividendo mensal, mas é porque ele decidiu fazer isso. Paga-se 30% de imposto de renda na fonte, sobre o dividendo, tá? Isso não é exclusivo dos brasileiros. Os americanos também pagariam a sua alíquota de acordo com o imposto de renda deles. Mas para brasileiro, para investidor estrangeiro, é 30%. A renda, obviamente, do fundo imobiliário é em reais e a renda do REIT, obviamente, é em dólares. Os fundos imobiliários precisam ter um payout de 95% no semestre em relação ao regime de caixa, já os REITs, 90% do lucro. O tamanho. Os fundos imobiliários costumam ter unidades ou dezenas de imóveis, já os REITs têm milhares de imóveis. Os fundos imobiliários eles são concentrados no sudeste do Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e alguns REITs são internacionais. REIT de antena, por exemplo, tem antenas no Brasil, na África e etc. O patrimônio dos FIIs gira em torno de dezenas e centenas de milhões de reais, mas tem alguns fundos que já chegam na casa do bilhão. Enquanto os REITs, a maioria já está na casa dos bilhões. O maior REIT de todos, que é esse de antena que eu falei, American Tower, beirou 100 bilhões de dólares. A análise de fundos imobiliários, como tem poucos imóveis, ela pode ser feita de imóvel por imóvel, você vai estudar a localização, padrão construtivo, tudo isso pelo Google Street View, Google Imagens, site de anunciados de imóveis, ver se aquele bairro ali que o imóvel está inserido é um bairro bom ou ruim. E aqui, como ele tem milhares de imóveis, você tem que analisar o setor. Então, por exemplo, esse REIT de antena que eu falei, é um setor bom? As pessoas vão usar mais dispositivos que precisam de antenas? As pessoas vão usar mais 4G, 5G, 6G, 7G, etc. As aquisições dos FIIs são engessadas porque as aquisições representam muito do patrimônio líquido, geralmente dos fundos. Então, para ter essa quantidade de caixa, precisa fazer emissões. Já um grande volume de imóveis, as aquisições ocorrem naturalmente e livremente, porque já faz parte do modus operandi do REIT, comprar imóveis constantemente. Agora, eu separei um slide aqui para falar de riscos. Ambos os FIIs e os REITs têm risco de gestão. Ambos os FIIs e os REITs têm risco imobiliário. Os FIIs, teoricamente, não podem ter dívida, mas alguns fundos imobiliários, como o XPML, têm instrumentos de CRI
que acaba sendo uma dívida, uma alavancagem, e os REITs têm o risco financeiro da dívida, como é que está o prazo de pagamento, juros e etc. O patrimônio do fundo imobiliário ele pode ficar negativo por um evento de cauda, por um azar extremo. Vou dar um exemplo esdrúxulo. É o seguinte, você está fazendo retrofit num prédio, você vai lá e derruba o prédio do lado. Aí você tem que pagar esse prejuízo. Você pode vender aquele imóvel lá, e se mesmo assim for negativo, e aí os cotistas vão ter que arcar com essa diferença. Mas não necessariamente que vai ser obrigado a sair do seu patrimônio. O fundo pode fazer uma emissão e você ser diluído, mas só apresentando um evento de cauda aqui que pode acontecer. Já o REIT, como é uma empresa americana, assim como outra qualquer listada, o máximo que você pode perder é 100%. É tudo que se botou lá. Então é isso, pessoal. Dá um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que têm interesse no assunto. E eu consegui fazer um vídeo com o Mateubinho aqui, o Mateu. Valeu!